Gente, como vocês estão? Tudo bem aí com vocês? Então, vamos lá. Hoje eu vou tentar explicar um negócio assim que é uma espécie de fixação para mim, para conseguir entender, e que eu acho que é uma questão para muita gente, que é por que você repete o mesmo erro tantas vezes? Por que você insiste no mesmo problema? Por que você faz a mesma cagada 1 milhão de vezes? Enfim, eu já dei essa resposta aqui nesse canal e lá no Florimanu de várias maneiras diferentes. Eu sempre busco novas respostas para isso, para tentar não repetir o mesmo erro na resposta que eu estou tentando dar para o mesmo erro que a gente repete. Mas, assim, dessa vez eu achei uma resposta muito boa, uma resposta assim, bastante satisfatória, que eu acho que pode ajudar você aí a entender umas paradas de verdade. E aí eu vou então tentar, vamos lá, vamos lidar com isso, porque eu acho que pode ser bom. Vamos lá? Vamos nessa. Então, antes de qualquer coisa, explicar que essa questão surge várias vezes, né? Em atendimento, falando com as pessoas, tentando ajudar, na autoescrita, surge de vários jeitos diferentes, que é assim a repetição, né? Mas ela surgiu pela última vez de um jeito bem organizado em uma das lives da autoescrita. E eu vou ler aqui a pergunta da pessoa que mandou essa pergunta. E a gente faz live da autoescrita todo sábado, né? A autoescrita é um processo de pesquisa de você mesmo, que se baseia na neurociência afetiva, na psicanálise e na narrativa. E a gente tem vários vídeos aqui, vou botar aqui o negócio para você olhar, vou botar embaixo também, para você entender como é que funciona o percurso da autoescrita. Está sempre aberto para todo mundo que me pergunta, ele não é um curso que fecha, ele está sempre aberto, então você pode entrar quando você quiser e sair quando você quiser. E todos os sábados a gente faz live, né? Eu tiro as dúvidas das pessoas nessas práticas que elas estão fazendo. E assim, as perguntas são muito legais, eu adoro as lives, assim, tipo, talvez a parte mais assim animada da minha semana, no que se refere, não sei, mas acho que é. Enfim, vai lá olhar a autoescrita para você entender do que se trata e a gente se encontra lá nessa live no sábado, se você for participar da autoescrita comigo, para entender os seus dispositivos de repetição. Mas eu vou ler a pergunta da Madeline, tá? É o seguinte, eu pedi autorização para ela para usar aqui, a gente usa lá, mas lá é um grupo mais fechado, aqui para mais gente, né? Vou ler para vocês a pergunta. Bom dia, Manu. Em um dos seus vídeos, você aponta a importância do sofrimento sob a perspectiva da aprendizagem. Eu acho que o sofrimento é parte fundamental da vida. O sofrimento não é opcional. Eu vou tentar botar, mas procura no canal, é dos últimos vídeos, acho que se chama O Sofrimento é parte fundamental da vida. Tá? Então, sofrimento sob a perspectiva da aprendizagem. Analisando alguns episódios meus, os episódios são uma das práticas da autoescrita, que a gente tenta elaborar os episódios de angústia para entender que elementos que tem neles que se repetem justamente, né? Percebi que a aprendizagem, analisando os episódios, percebi que a aprendizagem se tornou ínfima perto dos danos causados. Então, ela só fica com a parte ruim, né, dos episódios de angústia. O que tirar desses casos em que supostamente não há aprendizagem? E aí é maravilhoso, assim, porque, quer dizer, não é terrível, mas assim, o que acontece? Vou botar aí para vocês as referências de duas pessoas. Um é o Mark Solms, que é a pessoa que inventou o termo neuropsicanálise, é um cara com quem estudo e que é muito importante para mim, assim, eu sempre cito ele. E outro é um outro cara, que é um cara da neurociência computacional, que se chama Carl Friston. Eles dois fizeram um artigo juntos, vou botar o artigo, está em inglês, está tudo em inglês, mas se ler inglês bacana, tem pouca coisa em português em relação a isso. Tem um termo que eu vou usar aqui, que eu vou botar a Wikipedia dele em português. Eu acho que é a única coisa que tem em português. Não tem mais coisa, mas eu vou botar em português isso. Que se chama o envoltório de Markov. Que diabo é o envoltório de Markov? Aí eu vou explicar para você assim, como é que funciona a nossa cabeça, tá? A gente é uma coisinha em relação ao fora, né? Um dentro em relação ao fora. E aí sempre que a gente pensa em dentro e fora, assim, uma entidade fora em relação ao ambiente dela, ao fora, né? Isso você pode pensar uma pessoa em relação ao ambiente, uma família em relação à sociedade, um país em relação ao mundo, o mundo em relação ao sistema solar. Ou então você pode pensar uma célula em relação ao ambiente celular fora dessa célula, um órgão em relação ao próprio corpo, fora do corpo, o cérebro. Então você pode pensar em vários dentro e fora, né? A gente pode pensar em várias modalidades de uma coisa e fora da coisa, entendeu? Uma coisa e fora da coisa. Tudo dá para pensar assim, uma coisa, você é uma coisa e fora da coisa tem um ambiente, que é o mundo aí onde você está se relacionando, né? Com o qual você está se relacionando, beleza? Então, a ideia é a seguinte, presta atenção agora que é importante. Que entre o dentro e o fora tem uma coisa que é uma espécie de superfície que separa esses dois lugares, que se chama o envoltório de Markov, ou
em inglês Markov Blanket. O que é esse envoltório de Markov? É justamente essa fronteira entre o dentro e o fora. E você só recebe informações do fora, do mundo exterior, através desse envoltório. Então você nunca entra em contato de fato, o seu espaço interno, o seu cérebro, vamos dizer assim, o seu cérebro, como você apreende o mundo, nunca entra em contato com o que está do lado de fora, sacou? Nunca tem isso, né? Nunca rola isso, né? Então você entra em contato com os inputs, as entradas sensoriais dessa sua superfície, que são os seus sentidos, né? A sua sensorialidade. E aí por essas entradas, por esses dados sensoriais que você recebe, você vai inferir o mundo. Veja só, você vai supor um mundo, né? Você vai supor um mundo, né? E o que dá para entender, né? Então a ideia é que a gente nunca tem um contato com o mundo em si. A gente tem um contato com o que a gente recebe através dessa nossa superfície do mundo. E a gente infere, supõe o mundo, pensa, a gente faz uma hipótese. A gente faz uma hipótese sobre o mundo, tá? E a gente faz uma hipótese. Então a gente precisa de alguma coisa, e aí pensa nos nossos sistemas afetivos fundamentais, que a gente sempre fala aqui. Se você não viu esse vídeo, é o mais importante desse canal, vai lá ver. A gente tem uma necessidade afetiva. E aí a gente tem um mundo lá de fora que a gente precisa satisfazer essa necessidade no mundo, né? Então a gente faz uma hipótese sobre como que a gente vai satisfazer essa necessidade no mundo, sacou? Então a gente fala assim, eu preciso de abraço, né? Eu preciso de abraço. E aí você aprendeu na sua vida que se você chorar, você consegue abraço, né? Então você chora, né? Você tem um mundo, você chora e aí você vê se você consegue abraço ou não, né? E aí você vai perceber por essa fronteira entre você e o mundo, se o mundo está te dando algo que satisfaça a sua necessidade. Sacou? E assim o que a gente é nesse sentido, o nosso cérebro? Um modelo gerador de hipóteses. A gente faz hipóteses de como que a gente vai satisfazer nossas necessidades o tempo inteiro. Então a nossa percepção da realidade, através dessa superfície, está quente aqui porque o ar está desligado, a nossa percepção da realidade, através dessa superfície, que é o envoltório de Markov, é uma construção de hipóteses, né, de suposições. A gente faz hipóteses sobre a realidade, a gente testa essas hipóteses. Muita gente vai chamar isso de viés da confirmação. Quer dizer o quê? Que a gente vai atrás da realidade querendo confirmar o que a gente já supõe, né, o que a gente já sabe, o que a gente acha, o que a gente quer. Né? Então a gente vai atrás de uma confirmação da nossa hipótese, viés de confirmação. A gente busca, na realidade, uma confirmação dessa nossa hipótese, que é um aprendizado, aqui no campo que a gente está falando, sobre os nossos afetos. A gente aprendeu que funciona assim. E a gente vai para a realidade testando inputs, né? Testando essas entradas. Né? Então você testa uma coisa, você faz uma ação no mundo e você testa a reação dele através dessa sensorialidade, sacou? Você nunca sabe do mundo, você sabe o que você sente, entendeu? E você infere o mundo. E aí, no que isso entra de volta, essa resposta, você fez uma ação, você testou, né, essa hipótese e aí você tem um retorno, né, um feedback, vamos dizer assim, um retorno dessa informação, dessa satisfação ou não da sua necessidade afetiva, tá bom? Tamo junto? Beleza, né? Testou, fez uma ação, isso retorna, e aí você fala, satisfez ou não satisfez, né? E aí se não satisfez, se satisfez, bacana, recebi um abraço. Se não satisfez, você tem duas hipóteses aí, né? Uma delas é fazer uma outra ação, é chorar mais, por exemplo, pedindo o abraço, entendeu? Chorar mais, espernear, ajoelhar, implorar, o que quer que seja, né? Uma outra ação, né? Dentro da mesma lógica, você vai tentando mais, fazer uma ação para tentar conseguir o que você precisa do mundo, entendeu? Uma outra hipótese é você rever a sua hipótese. Uma outra alternativa é você rever a sua hipótese sobre o mundo. Então pensar, putz, você talvez chorar não traga abraço. Só que rever a hipótese gasta tempo, gasta energia e te põe num lugar de incerteza, de dúvida, de instabilidade. Você tem um erro de previsão, você faz uma previsão da sua hipótese, ela não se confirma, você fala, não consegui o que eu precisava e agora você tem um período de incerteza. E a gente detesta incerteza, incerteza é muito arriscado, né? Incerteza é um grande risco, né, em termos de sobrevivência. O pior lugar que a gente pode estar em termos de sobrevivência é não saber o que vai acontecer. Por isso que a gente insiste, entendeu? Na mesma parada. Porque é melhor estar na cagada do que não saber, né? Então, mas vamos voltar. Então, aí nesse momento você pode tentar de novo ou rever a sua hipótese, né? Ou seja, fazer um aprendizado a partir do erro, né? Que é o que ela está perguntando. Só que a gente não faz o aprendizado a partir do erro, porque justamente o aprendizado gasta energia, leva tempo e te põe na incerteza. Então você prefere continuar olhando o mundo assim fechado, tentando só confirmar a sua hipótese. E a gente entra em campos assim radicais disso, de negação, por exemplo, de negacionismo, por exemplo. Você só vê o que você quer ver. Você só vê o que você pode ver, porque é muito arriscado rever a sua hipótese, sacou? Em termos afetivos, isso é muito forte. Então, vou te dar um exemplo bobo sobre mandar uma mensagem para alguém que você está gostando. Então, você tem uma necessidade afetiva de retorno, de ser amado, como a gente diz aqui, de retorno de vínculo, né? Então tá, você manda essa mensagem para essa pessoa, a mensagem não volta. A pessoa não respondeu sua mensagem. E aí,
Nesse momento, o que você faz? Você pensa, cara, posso mandar outra mensagem, né? Vou mandar outra mensagem, porque você faz mais uma ação no mundo, é mais fácil. Você manda a segunda mensagem, não volta. Terceira mensagem, não volta. O que você pensa aí? O que acontece? Você vai rever a sua hipótese, você vai falar, essa pessoa não gosta de mim, você se retira da sua fantasia, né? Você se retira desse investimento em fantasia que tem a ver com a sua necessidade de ser amado, você se retira disso e refaz a sua hipótese, você fala, talvez essa pessoa não goste de mim, ou nessa hora você investe mais ainda nessa fantasia, e aí ela vai começando a virar o que a gente chama aqui de uma ilusão. Ela nega os retornos da realidade, né? Não, ele gosta, mas ele não está podendo, porque por isso. A gente faz isso porque é mais fácil, veja só, dar um jeito de reafirmar essa hipótese do que rever a hipótese. Se você tiver que rever essa hipótese, você vai ficar jogado no não saber e no não ser amado, nesse caso, né? Você vai ter que lidar com a elevação de tensão de não ter a sua necessidade satisfeita, entendeu? Então é melhor repetir essa lógica. Isso nesse caso, que é um caso até saudável de querer ser amado e tentar, porque poderia ser o contrário, né? Poderia ser assim, você manda uma mensagem, a mensagem não volta, você fala, então, tá vendo? A pessoa não gosta de mim e tal, você xinga ela, né? Ela não respondeu uma mensagem em 1 minuto, né? É um outro sistema, veja, muito diferente da primeira pessoa que manda 3 mensagens, é essa outra, por exemplo, que o sistema de gerador de hipótese dela não é, ela gosta de mim de qualquer jeito, eu vou ter que mandar, ela vai responder, que é assim, é uma crença um aprendizado muito forte que a pessoa gosta de você. A outra pessoa, essa segunda pessoa, ela, por definição, no sistema gerador de hipótese dela sobre o mundo, que ela aprendeu sobre os afetos dela no mundo, ela fala assim, não respondeu, ela me detesta, então eu detesto ela também, você xinga ela, manda embora, você nunca mais fala com ela na vida. E ela só atrasou 10 segundos para responder a mensagem. Como é que você não me responde? O que está acontecendo? Onde é que você está? O que quer que seja. Entendeu? Isso é uma confirmação. Isso que não veio lá, esse índice, é uma confirmação dessa outra hipótese. Então, o que é o mais importante de entender? A gente não revê as hipóteses porque dá trabalho, te põe num campo de incerteza, te custa energia, sacou? Então, é melhor não rever a hipótese, entendeu? E o nosso trabalho aqui neste canal, na Autoescrita, em tudo isso, é que a gente consiga entender qual é o nosso modelo gerador de hipóteses. Que hipóteses são essas que você aprendeu nos seus aprendizados afetivos ao longo da vida, que estão inconscientes, que foram automatizados, entendeu? Que hipóteses são essas que você está criando e repetindo no mundo sem perceber, sem conseguir ler o retorno, ou seja, sem aprender. Entendeu? Quais são os seus modelos? E eu te pergunto aí, qual é o seu modelo gerador de hipótese? Como é que ele funciona? O que ele supõe encontrar no mundo? E o que ele vai buscar no mundo como confirmação? Entendeu? É assim que a gente funciona. A gente não recebe as coisas, a gente projeta nas coisas. Isso é muito já reconhecido na neurociência. Assim. A gente não vê as coisas, a gente lembra das coisas e projeta na realidade, no presente, o que a gente lembra, a nossa memória, a nossa estrutura de previsão. Então a gente está prevendo o presente nesse sentido. Eu poderia falar muito mais sobre isso, mas isso é muito reconhecido por muitas pessoas. Então isso não é uma grande questão, mas acredita, você não está experimentando o presente, você está projetando no presente uma memória. E aí você está esperando que essa projeção se confirme. E quando ela não se confirma, você insiste. O ponto é, qual é o seu modelo gerador de hipótese? Você precisa entender, para entender o que você está fazendo, porque aí talvez, entendendo o que você está fazendo, você consiga rever esse modelo e talvez revendo esse modelo, talvez você consiga modificar a sua realidade. Não é assim, revi meu modelo, minha realidade vai ficar boa. É claro que não é mágica, minha gente, não é mágica, mas sem entender o seu modelo, sem poder rever esse modelo, você não tem chance de modificar a sua realidade, entendeu? Por isso que você repete, porque aprendizado dá trabalho, custa energia e te põe em risco. Eu vou botar embaixo todas as referências disso que eu falei, ou pelo menos algumas para vocês procurarem esses dois caras, o Cal Friston e o Mark Solms. E é isso, pensa aí sobre isso e a gente se vê lá na live de sábado, na Autoescrita, para a gente entender esses nossos modelos. Que bom que eu consegui explicar. Me diz aí se eu consegui explicar mais ou menos isso que eu quis dizer. Se fez sentido, a sua fronteira entre o mundo. E aí pensa uma coisa louca, que eu esqueci de falar, mas que é muito legal. Quando a gente é criança, esse nosso envoltório são os nossos pais. Então a gente não vivencia o mundo. A gente compreende o mundo através dessa membrana que são os pais. Então as informações que a gente tem do mundo vêm através dessa filtragem e a gente infere o mundo através deles. Então a lógica dos pais modifica a nossa experiência do mundo muito fortemente. Essa ideia dessa fronteira do dentro e fora, né, ela pode ir desde a micromolécula, assim, do quark, assim, do negócio assim, mais pequenininho, até sistemas solares e universo e tal. Você pode sempre pensar na coisa e no fora da coisa. E nesses limites, o que a gente gera como hipótese de leitura do dentro e do fora. Mas isso é um outro assunto. Obrigado, gente. Até já.